Salve, salve, gente amiga da bola, gente amiga do futebol. Estamos chegando para mais um programa 7-1 e hoje com um convidado especial diretamente da terrinha, Portugal! Portugal! Salve, Portugal! Portugal que voltou com seu campeonato, sua liga, né, de futebol. Já teve aí os primeiros jogos, está faltando apenas uma partida para completar a primeira rodada dessa volta. E aí eu queria chamar logo o nosso convidado, Mário. Conhece o Mário, gente? Conhece o Mário? Epa, que piadinha infame, né? Vamos lá, vamos pedir a participação do Mário para dar um panorama de como foi essa volta ao futebol lá em Portugal. E aí, Mário, tô vendo aí você com a camisa com o casaco do Benfica aí. É uma camisa, uma camisa. Uma camisa, né? A camisa retrô. Isso aqui é da década de 50, 60, por aí. Muito legal. Não sei exatamente a data, não. Mas é por aí. Bacana. Só que o Benfica deu uma tropeçada aí e a turma ficou meio brava, né? Podia assumir a liderança. Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi essa partida do Benfica e como é que a opinião pública aí viu a volta do futebol em Portugal. Então, os portugueses têm uma paixão muito semelhante à do brasileiro pelo futebol, né? Então, 3 meses sem bola rolando aqui, as pessoas estavam ansiosas para voltar. Só que a gente, logo no início, já teve um problema sério, exatamente por conta desse jogo do Benfica. O Benfica dependia só de uma vitória contra o Tondela, um time que disputa para não cair, um time muito mais fraco, para assumir a liderança do campeonato, porque no dia anterior, no dia do retorno do futebol português, o Porto tinha ido até Famalicão e tinha perdido o jogo, perdeu por 2-1 para o Famalicão, que é um time que vem fazendo um belo campeonato, vem da segunda liga, né? Subiu esse ano. Está na quinta posição, né? Está na quinta posição, exatamente. Está disputando vaga para as competições europeias. E, enfim, ganhou do Porto lá. O Benfica estava só um pontinho atrás. Se ganhasse, passava 2. Ficou no 0-0. E na volta do ônibus da delegação do Benfica para Seixal, onde fica o centro de treinamento, eles foram atacados 2 pedradas, 2 jogadores machucados. Logo na sequência, invasão de casa de jogador, do prédio do Bruno Lage, que é o treinador, pichação. Então, criou-se uma confusão danada. Mas, assim, começou quente fora dos gramados e começou quente dentro também. Porque os 4 primeiros colocados já jogaram e nenhum deles ganhou, né? O Porto perdeu, o Famalicão, continuou com 60 pontos. O Benfica, com empate contra o Tondela, chegou aos mesmos 60 pontos. Mas o Porto tem a vantagem porque ganhou os 2 jogos que disputou contra o Benfica e o primeiro critério de desempate para a atribuição do título é o confronto direto. Então, ele ganhou o primeiro, ganhou na casa do Benfica de 2-0 e 3-2 lá no Estádio do Dragão. E o Braga também perdeu e o Sport empatou. Então, assim, são os 4 que estão na frente e nenhum deles conseguiu ganhar. Rapaz. E o Famalicão, eu estou vendo aqui na tabela de classificação, o Famalicão tá coladinho no Sport. Ou seja, se mais uma vitória pode empatar ali, se o Sport tropeçar. Enfim, a temporada promete aí ser bem disputada. Agora, a questão do título mesmo, né? Deve ficar entre Benfica e Porto. Aliás, já é uma tônica. Fala aí, Gustavo, tem alguma primeira pergunta aí para o nosso amigo Mário, que está fazendo essa participação para lá de especial, trazendo as notícias da bola lá no Porto, lá em Portugal. Temos sim. Mário, uma coisa que me chamou a atenção foi a solidariedade de diversos clubes e jogadores, inclusive da Liga Portuguesa, né? Se solidarizando com o Benfica diante desses ataques infames, né? Coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Se acontece que seja um grave acidente, briga de torcida, invasão em CT, esse tipo de coisa, a gente nunca vê uma federação estadual ou a própria CBF se manifestar. Eventualmente, você tem um jogador ou outro que comenta, não, é um absurdo, tem que preservar a vida do cara, mas falta essa união. Eu queria que você falasse justamente sobre esse movimento de solidariedade que a gente observa, inclusive posicionamentos oficiais da Liga Portuguesa, dos clubes, de
né, pessoas importantes em Portugal com relação a isso. Isso é um movimento comum que acontece sempre. Queria que você explicasse essa questão assim de não só da punição, mas da solidariedade, assim, de posicionamento político mesmo, né, da Liga Portuguesa. Gustavo, então, o que houve, né, a polícia está investigando e parece que foi um ataque promovido por uma torcida ilegal do Benfica, né, chamada Named Boys, algo assim, né, Boys with No Name, alguma coisa assim, é um nome desse. E eles são ilegais e isso podia ter matado alguém, né? E no momento em que você está retornando o futebol, depois de 3 meses, com a história da pandemia, quer dizer que as pessoas estão ansiosas, inclusive, para poderem ir ao estádio assistir um jogo, acontece uma coisa dessa, então a reação foi muito forte. Então, no próprio dia, na própria madrugada do acontecimento, a Liga de Futebol Português soltou uma nota de repúdio. Está havendo uma solidariedade de todos os clubes para que essas pessoas sejam encontradas e punidas, né? E parece que a coisa vai realmente andar, parece que vão achar, estão atrás aí desse pessoal e parece que vão achar sim. Mas isso nem sempre é assim, né? O Sporting teve um problema muito sério em 2017 com a invasão de uma torcida organizada na concentração, no centro de treinamento do Sporting. Houve, inclusive, o presidente do Sport à época, o Bruno Carvalho, ele foi acusado de 60 crimes, porque um deles foi que ele incentivou isso, porque ele virou para a torcida e falou: façam o que quiserem, né? E os caras foram lá e fizeram, agrediram jogadores, deu uma confusão danada. Agora, ano passado, que recentemente, a justiça conseguiu terminar o caso e o Bruno Carvalho foi inocentado. Eu acho que era até o Jorge Jesus, né, técnico do Sport nessa época. Era o Jorge Jesus, ele tinha vindo do Benfica, inclusive. Ele era treinador do Sport. Ele, inclusive, teve aqui em Portugal dando depoimento. Ele saiu do Brasil, ele já estava no Flamengo, para vir aqui para Portugal para dar o depoimento. Mas, assim, nessa ocasião, não houve essa solidariedade clubística, não, né? Eu acho que o momento agora, que é um momento completamente diferente do que a gente vivia, eu acho que é isso que impulsionou muito essa solidariedade tanto ao Benfica quanto aos jogadores. Acho que eu vejo mais por aí. Eu não acho que seja um padrão de comportamento do futebol português. De novos tempos, né? Bom, novos tempos. Deixa eu aproveitar e emendar outra pergunta. Mas, Mário, você tem experiência de estádio em Portugal? Tipo, você vai para um jogo do Benfica ou do Porto, enfim, você tem algum clube que você torce ou simpatiza, ou simplesmente vai no estádio de vez em quando para curtir um futebol? Queria que você falasse dessa experiência. Como que é o comportamento da torcida em campo? Compara com o Brasil, fala um pouquinho, né, como que é o pré-jogo, como que a torcida se aquece, como que, né, torce dentro de campo, o pós-jogo. A galera simplesmente vai para casa, vai para um bar. O que você costuma fazer aí no estádio de futebol em Portugal? Então, eu já fui ao Estádio da Luz, ver o Benfica jogar, já fui ao Alvalade, que é o estádio do Sporting, né, que fica aqui próximo, né, em Lisboa. Fui ver o Sporting jogar e fui ver a seleção portuguesa jogar. Inclusive, o Cristiano Ronaldo fez um gol para mim, porque foi na minha frente, ele cobriu o goleiro, foi contra Luxemburgo, Portugal ganhou 2-0. Pô, esse tá com moral, bicho. Esse tá com moral. Porra! Pô, o cara fez um gol na minha frente, veio comemorar junto da grade ali comigo. Eu tava na minha frente, ficou barato, muito legal. Porra, meu irmão, acabou. Porra, meu irmão, vamos recuperar isso. Nossa, foi 2-0 para Portugal, um jogo chato pra cacete, mas porra, o gol valeu, Contra Luxemburgo, né? Eu achei que ia ser 6-7, mas foi 2. E o jogo foi duro de ver também. Nossa. E já fui, eu moro em Almada, que é uma cidade colada a Lisboa, e aqui em Almada existe o Cova da Piedade, que disputava a segunda liga, a segunda divisão. E agora não, mas eu cheguei a morar em frente ao Cova da Piedade, então fui a vários jogos também da segunda divisão. Um estádio modesto, cabem 2.000 pessoas, e infelizmente o Cova da Piedade caiu
porque, ao contrário da primeira divisão, a segunda liga não vai voltar, né? Foi interrompida e não vai voltar, não vai retornar. E o Cova da Piedade estava em 17º, quer dizer, ele era o penúltimo colocado. Então, apesar das iniciativas da diretoria do clube aqui de Almada, a liga já se pronunciou e realmente não vai ter a retomada da segunda liga. Mas, assim, eu acho que o torcedor é igual no mundo inteiro, né? Não muda muito, né? Eu fiquei assustado, eu fui ver Benfica e Ajax pela Champions de 2018. Acho que foi 2018. E foi 1-1. E tinham 4 mil torcedores do Ajax e 50 e poucos mil torcedores do Benfica. E você só escutava a torcida do Ajax. Mas aí eu fiquei assustado, né? Aí eu falei assim, porra, o que está vendo? Depois eu falei, não, porque o time não está bem, a torcida está meio brava com o time e tal, o pessoal estava lá meio desanimado. Me explicou, mas não me disse muito, né? Porque no Brasil isso é inconcebível. Você ir assistir um Flamengo e River Plate, um Palmeiras e Universidade Católica, um Fluminense e Peñarol, e você escutar a torcida adversária o tempo todo. Então, a gente acho que nosso comportamento no estádio como torcedor ele é mais vibrante do que o português de uma maneira geral. Mas, tirando isso, é a mesmíssima coisa. O Mário... depois, ganhou, perdeu... Vai tomar homem, tá tudo certo. Exatamente. Ô, Mário, eu queria fazer uma pergunta, curiosidade. Como é que foi a expectativa aí dos torcedores, assim, o clima, né, com essa retomada, assim, com o passo a passo, né, dos protocolos sendo tomados até o início da retomada da liga? Como é que foi o clima aí dos torcedores, a movimentação, de repente, rede social? Queria saber um pouquinho. Então, desde o início da pandemia, acho que não só na questão do futebol, mas de uma maneira geral, em toda a atividade aqui de Portugal, econômica, social, cultural, enfim, a questão foi levada muito a sério, né? Para vocês terem ideia, o estado de emergência ele foi declarado em Portugal com 3 casos de Covid positivos. Foram casos, não estou falando de 3 mortes, não. Foram 3 casos, né? Então, e houve também uma compreensão da população portuguesa de que a coisa era séria e que a questão do isolamento social ele era para ser realmente feito, por mais sacrifícios que isso possa impor às pessoas, e realmente é terrível você ter que ficar travado dentro de casa, tomando cuidado com roupa, usando máscara na rua, mas é uma questão de saúde pública, né? Quer dizer, você como indivíduo não tem direito de expor ninguém, né? Então, isso foi muito bem compreendido. Na questão específica do futebol, a DGS, que é a Delegacia Geral de Saúde daqui, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde português, tomou uma série de precauções para que o futebol voltasse. Então, todos os clubes da Primeira Liga, são 18 clubes, eles são obrigados a fazer 2 testes em todos os atletas, em toda a comissão, em qualquer pessoa que participe do jogo, 2 testes por semana. 48 horas antes da partida e o mais breve possível, né? Além disso, todo o protocolo normal, né? de lavar a mão, de uso de máscara, por quem está no banco tem que ficar com a máscara, evitar a comemoração de gols com abraços, enfim. Porque, obviamente, futebol é um esporte de contato, os jogadores estão correndo risco, eles sabem disso, né? Mas evitar ao máximo, né? Uma outra medida, todos os jogadores e todos os familiares estão em confinamento até o final da temporada. Eles não podem circular, eles só podem ir ao mercado, à farmácia. Os familiares dos jogadores e comissão. 2 jogadores e comissão, de todos que participam do espetáculo. Questão de seleção de estádios. Nem todos os estádios foram aprovados pela DGS para a realização de jogos. Para você ter ideia, o Santa Clara, que é um time dos Açores, né? Aqui a gente tem Portugal continental e ilhas, né? Que é Madeira e Açores. O Santa Clara está jogando em Odivelas, aqui próximo a Lisboa, porque o estádio de Santa Clara nos Açores não foi aprovado, né? Isso, inclusive, é um dos motivos principais da segunda liga não ter voltado, porque são estádios muito mais acanhados, né? Então, para receber pessoal de imprensa, para receber os próprios jogadores dos vestiários,
Então, assim, não haveria condição de instalações para que houvesse uma segurança. Então, a segunda liga foi cancelada, né? Então, assim, é uma série de protocolos que foram seguidos e que dão ao mundo do futebol uma segurança para retornar. Agora, a gente vai ter que ver, só a primeira, faltavam 10 rodadas, a gente está encerrando aqui a primeira da retoma, né? Então, vão faltar ainda 9 rodadas para serem jogadas e ainda falta também o jogo entre Benfica e Porto para a definição da Copa Portuguesa, né? da Taça de Portugal. Né? Falta um jogo que ainda não tem data definida nem local definido. Agora, isso vai ter que ter um acompanhamento para ver se vai haver jogador doente, se vai haver comissão técnica contaminada e, a partir disso, ver que providência vai ser tomada. Mas o trabalho foi muito bem feito. Vitor, pergunta para o Mário. Vamos lá, eu tenho uma assim, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, as notícias que chegavam aqui era de que países próximos aí de Portugal, né, Espanha, Itália, assim, dava a impressão que parecia que eles estavam acabando. Os vídeos que chegavam, notícias, números, enfim. E eu queria saber, assim, não só no futebol, mas no geral, mais ou menos, referente à pandemia. Hoje, o que chega aí do Brasil? Assim, qual que é a impressão que o pessoal está tendo, o comentário da mídia, assim, de como que está aqui, se o pessoal está... Enfim, qual que é a opinião e a impressão que está dando daqui quanto a isso? Vitor, então, é bom você tocar nesse assunto, porque assim, a gente tem, infelizmente, aqui no exterior, a gente tem uma imagem do nosso país a pior possível. Né? Eu não vou aqui entrar em questões políticas, enfim, que eu acho que não é o caso, mas, assim, especificamente da maneira como a pandemia está sendo tratada desde o início no Brasil, para o estrangeiro, de uma maneira geral, para o europeu especificamente, uma coisa de maluco. Ninguém consegue entender. Não é só para o estrangeiro, não. A gente aqui também não consegue entender. Não vou entrar no mérito se está sendo certo, se está sendo errado. Enfim, eu tenho a minha opinião. Acho que está super equivocada a condução da crise. E acho que, por exemplo, essa volta que estão se falando do Campeonato Carioca agora, uma loucura total. Né? Quando você tem aí morrendo mil pessoas, 1.000 e poucas pessoas por todo santo dia, não sei quantas pessoas sendo internadas, sistema de saúde já com capacidade pequena para atender. Então, assim, é complicado, né? Então, vamos ver. A gente espera o melhor, mas fica com receio, né, do que tem acontecido no Brasil. E o europeu, de uma maneira geral, ele pensa dessa mesma maneira que eu estou relatando aqui. Como é que chegamos a esse ponto, né? E como é que podemos ainda manter um comportamento como que a gente tem mantido. Você vê gente na rua, você vê gente na praia, você vê, como se a pandemia fosse uma brincadeira. Né? Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, hoje está tendo eleição do Porto, não é isso? Exatamente. Da Desde ontem. São 2 dias de eleição, sábado e domingo. Aí eu estava vendo que pela chapa B está o Nuno, Lobo. Ele fala de grandes mudanças. Que aqui no Brasil eu não cheguei a ver as mudanças que ele falou sobre isso. Não sei se você podia falar um pouquinho sobre isso. E a outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte. Eu abri vários sites portugueses de futebol e ele apresenta o Benfica como primeiro por saldo de gol. Mas aí você falou que tem a questão dos jogos... Confronto direto? Os jogos diretos. Então eu queria saber essas 2 dúvidas. Então, vamos lá. Vou começar pela do Benfica. Se eu entendi bem, você abriu e você viu que o Benfica tem mais saldo de gols do que o Porto. Isso. Tá. Então, ele está em primeiro lugar porque pelo regulamento do campeonato, o primeiro critério de desempate não é o saldo de gols. É o confronto direto. E o Porto ganhou as 2 partidas. Né? Ganhou 2-0 e ganhou 3-2. Né? Ganhou 2-0 aqui, em Lisboa, e ganhou no 3-2 dos Dragões. Eu estou até aqui, vou me permitir colocar aqui os meus óculos quebrados, para dar uma olhada aqui só no que você está falando do saldo de gols, aqui no jornal de hoje. A de hoje é a bola. Legal, bacana. Aí tem aqui o alerta, aqui, né? Esse alerta máximo aí é de quê? Em relação ao problema da invasão da casa dos jogadores do Benfica,
e do atentado ao ônibus, né? Ah, ótimo. Estão Sinal que atrás desses caras para o pegar. pessoal tá bem a fim de esclarecer logo isso, né? Porque, Luiz, eu não sei exatamente eu acho que o Porto tem um saldo de gols melhor do que o Benfica também. Posso estar enganado. Eu estava vendo aqui eu tô vendo pelo Mais Futebol. Ó, eu dei uma chegada aqui no site da Liga Nós aqui. O Porto tem 18 gols de saldo e o Benfica tem 14. O Benfica tem um gol a mais. Perdão. Mas o Porto tem mais gols pró. Eu acho Benfica. Que o Benfica tem mais gols pró, mas o saldo do Porto é melhor. Eu não estou achando aqui a classificação. Mas enfim, é isso aí, o Renato tem razão. Engraçado porque assim, a gente olha essas várias tabelas, aparece o Benfica como primeiro. Por isso que essa dúvida que fica na cabeça da gente, porque aqui no Brasil você vê lá, a lista do primeiro é o primeiro mesmo. Já foi um critério. Já com os critérios de desempate já levado em consideração. Isso, para quem está aqui no Brasil, também. A gente olha e fala, parece que o Benfica está na frente. Ou seja, a tabela do Campeonato Português está meio que dando um nó na cabeça da gente, igual a tabela do Campeonato Carioca, né? Mas eu acho que a daqui é mais simples, hein, Renato? Não, enrolado, em nenhum lugar do mundo você vai encontrar um regulamento tão bem feito, tão bem pensado quanto no Carioca. Você pode ter certeza. Complicado esse negócio aí. Queria saber do Mário, qual que é a imagem que os portugueses têm do Gesualdo Ferreira, que hoje é técnico do Santos? A melhor possível. A melhor possível? Como a melhor possível. Vitorioso, bom. Ele é um sujeito que está... Mas ele é um cara que está há pelo menos 30 anos à frente de bons clubes portugueses. Né? É um cara que ele mantém um nível alto há pelo menos 30 anos. E você vê... Curiosamente, essa semana, estava tendo uma live com ele. Eu não assisti inteira, não, eram 2 jornalistas portugueses conversando com o Gesualdo. E vários jogadores de nome, agradecendo ao Gesualdo por terem tido o Gesualdo como treinador e agradecendo pelo Gesualdo ter feito o futebol desses caras melhorarem. Então, assim, ele é um cara reconhecido aqui em Portugal como muito poucos. Eu acho que o Santos está em mãos muito boas. Agora, tem que ver se vai haver paciência com o trabalho dele, né? Porque, tirando o Jorge Jesus, que talvez tenha sido, com certeza foi uma exceção, porque já pegou o Flamengo, mesmo assim no iniciozinho não era isso tudo, né? Quer dizer, derrapou um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e depois engrenou de uma maneira fabulosa. Quer dizer, quando você pega um técnico estrangeiro, principalmente no Brasil, né, que tem uma cultura toda especial com relação ao futebol, até o sujeito se adaptar, o comportamento do presidente, o comportamento da torcida, o comportamento dos jogadores, isso leva um tempinho. Né? Então, se esse tempinho não for dado, não sei se ele fica. Porque mercado aqui em Portugal ele continua a ter. Né? Agora, eu acho que se houver um pouco de paciência com o trabalho dele, acho que o Santos está em ótimas mãos. O Gesualdo chegou a criticar o Jorge Jesus, né, quando ele veio para o Flamengo, falando que estava vindo para uma liga fraca e tal, e agora veio para o Santos. Né? Mas a liga fraca, ela deixa de ser fraca. Fraca do cascalho, né? São profissionais, né, meu? O pessoal não sai aí do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo, não vai jogar na China? Vai jogar na Arábia, né? Na Arábia? Vai jogar na Índia. O cara não sai do São Paulo e vai jogar no Santos? Pô, é a mesma coisa. Eu não vou entrar nesse mérito, irmão. O cara desce a serra para ser campeão, fazer o quê? Ai, meu Deus do céu. Começou. Mário, como é que foi a repercussão desse jogo do Famalicão com o Porto? Porque, assim, o Famalicão não ganhava do Porto há 73 anos. Como é que foi a repercussão aí na cidade, no país aí? Como é que foi isso? Então, o Famalicão ele tem feito uma campanha espetacular desde o início do campeonato. Né? Ele veio da segunda liga e acho que nas 5
talvez 5, não, acho que eu estou enganado, acho que nas 7 primeiras rodadas ele liderou o campeonato. Ele saiu ganhando todo mundo. Né? E é um time que ele joga de uma maneira muito solta. Né? Joga de uma maneira tão solta que ele tomou um 7-0 do Vitória do Guimarães. Né? Então, assim, é um time que ele consegue ganhar do Porto, 2-1. Ele ganhou do Sporting em casa também ganhou do Sporting. E falta só ganhar do Benfica para fazer a tríplice em cima dos grandes. Né? Então, assim, foi uma surpresa? Foi uma surpresa, mas não foi uma... Não dá para classificar como um desastre. Por exemplo, o empate do Benfica com o Tondela, ele foi muito mais surpreendente do que a derrota do Porto para o Famalicão. Exatamente pela campanha que o Famalicão tem feito. Outra coisa engraçada é o seguinte, né? Tem muito jogador brasileiro aí, mas não vejo nenhum jogador vindo de Portugal para cá. Hein? Existe essa questão de acharem que o futebol brasileiro jogar aqui não é uma grande ideia? Luiz, é uma pergunta boa, porque por acaso também, eu estava vendo, hoje na Primeira Liga, todos os 18 times da Primeira Divisão têm jogadores brasileiros. Todos os 18 times. Pelas contas aqui de um jornalista português, são 133 brasileiros atuando aqui. Portugal é o país que mais importa jogadores do Brasil. Agora, tem muita gente desconhecida, né? Tem muita gente que eu nunca ouvi falar. Né? E pessoal que aí no Brasil nunca jogou e vem estourar aqui. Mas tem gente boa também. Agora, por que o caminho contrário não é feito? Eu acho que a Liga Portuguesa ela tem muito pouco prestígio no Brasil. Né? Você vê que... agora eu sei que parece que a ESPN Brasil está passando, ou a ESPN está passando os jogos. Né? Sim. Mas não é um campeonato muito prestigiado pelas transmissões brasileiras. Assim, as pessoas acompanham mais o campeonato inglês, o campeonato espanhol, né? Até o próprio italiano, até o próprio francês, que como campeonato eu acho uma porcaria, mas assim, eu acho o campeonato português muito mais legal do que o campeonato francês, por exemplo. Mas eu acho que é um pouco por aí. E a gente sabe que, com raras exceções, no Brasil a contratação ela tem que trazer um peso não só dentro do campo, né? Ela tem que trazer um peso midiático também. Então, você pegar um jogador aqui português e levar para aí um jogador pouco conhecido, eu acho que não interessa tanto. Talvez seja por isso, mas é uma especulação só. Não teria uma resposta para essa tua pergunta direta. Os clubes... Desculpa, pode falar. Não, foi mais ou menos o que aconteceu com o técnico, né? Quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, ninguém entendeu nada por da onde foi tirar esse cara. Exatamente. Quem sabe agora dar uma quebrada. Na verdade, a contratação do Jorge Jesus foi muito cercada de expectativa e de uma parte da mídia de uma, vamos dizer, aridez muito grande, né? Porque todo mundo não conhecia o trabalho dele, mas ao mesmo tempo começou a surgirem críticas muito pesadas, né? E no final das contas viu no que aconteceu. Pegando carona no assunto Jorge Jesus, Mário, eu queria que você me respondesse duas coisas. A primeira foi como é que a Liga Portuguesa e a imprensa portuguesa, os torcedores portugueses, viram esse sucesso todo que o Jorge Jesus fez no Flamengo ano passado, tirando o Flamengo da fila no caso da Libertadores, tirando da fila no Brasileiro. E a segunda pergunta é a seguinte: estamos caminhando para a 18ª temporada em que Porto e Benfica ficam disputando o título. E nos últimos 4 anos aqui no Brasil, 3, os títulos foram disputados entre Flamengo e Palmeiras. Se você acha que essa tendência de polarização pode acontecer aqui no Brasil. Então vamos lá, Renatão. Em relação, vou fazer a mesma coisa, vou inverter, vou pegar a tua última pergunta e responder primeiro. Boa, sem problema. Exatamente, são 17 campeonatos ganhos pelo Porto e pelo Benfica. 10 pelo Porto, 7 pelo Benfica.
Se você pegar um tempo maior, se você pegar da década de 46 para cá, acho que da década de 40, em 46 o Belenenses foi campeão, em 2001 o Boa Vista foi campeão e em 2002 o Sporting foi campeão. O Sporting tem 18 títulos, é um dos grandes de Portugal. Para você ter ideia, o Benfica tem 37, o Porto tem 28 e o Sporting tem 18 títulos. Então, quer dizer, a concentração de títulos na mão de Porto e Benfica é absurda, né? Então, você, quando começa o campeonato, você já sabe que se não aparecer um esporte muito inspirado, que não tem acontecido desde 2002, a final vai ser, quer dizer, quem vai até o final disputando vai ser Porto e Benfica. E, por incrível que pareça, a maior rivalidade do Benfica não é com o Porto, é com o Sport, porque são times da mesma cidade, né? E aí, transferindo isso para o Brasil, isso está ligado, obviamente, a uma questão de poderio econômico. Sim, sim. Porto e Benfica hoje são os principais orçamentos aqui de Portugal, né? O Sporting ficou para trás. E eu acho que, eu espero que não aconteça, né? Porque eu gostaria muito de ver o meu Fluminense disputando de igual a igual, o Santos aí do Gustavo, enfim, né? Mas eu acho que existe uma tendência, sim, de uma polarização entre Palmeiras e Flamengo. Eu espero que não aconteça. Eu tinha muita esperança no Cruzeiro, né? Mas com essa administração louca que eles tiveram, com esses problemas todos que o Cruzeiro tem vivido, né? O Cruzeiro hoje, para mim, pelo menos nos próximos anos, é a carta completamente fora do baralho, né? E eu não vejo nenhum outro... Talvez o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense ainda tem um caminho longo a seguir. O Bahia também é muito organizadinho, mas eu não vejo hoje, talvez o São Paulo, quem desafia a hegemonia desse Não, o Grêmio também pode chegar. O Grêmio está bem arrumado. O Grêmio. Eu tinha esquecido do Grêmio. É verdade. Eu tenho... E com relação a Jorge Jesus aí? Sim. O Flamengo ganhou uma torcida portuguesa absurda aqui depois da ida do Jorge Jesus. O pessoal acompanha aqui com enorme interesse. Tem matéria de Jorge Jesus em praticamente todo dia. Na televisão, nos jornais. O Flamengo ganhou um espaço aqui louco. Aqui temos o canal 11, né, que passa só esporte. Então passa jogo do Flamengo toda hora. E o Santos está nesse caminho também por causa do Josualdo. O pessoal começou a se interessar mais. Ou seja, aumentou então o interesse até pelo futebol brasileiro aí com certeza. em Portugal, né? Porque o Jesus é um cara muito conhecido aqui, muito conceituado, né? E, enfim, as pessoas... Ele tem um fã-clube aqui grande, né? Então, o pessoal acompanha o trabalho dele com interesse, né? Ele está no Flamengo, então o Flamengo, obviamente, angaria esse interesse, né? É comum hoje ver gente... É comum você ver gente com a camisa do Flamengo aqui e não é brasileiro. Tem muito brasileiro, né? Mas tem português usando. Legal. Particularmente não gosto muito, mas fazer o quê? Gente, deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça, que eu acho que é uma coisa importante. Parece que a UEFA já definiu que Portugal vai ser o palco da final. Da final. Vai fazer um mini torneio com os dois. Exatamente. Da Champions, né? Exatamente. Ótimo. Isso quer dizer que vai todo mundo para Portugal. Mas não pode ver o jogo. A final entre Atlético e Real Madrid foi aqui. Foi aí, né? No estádio 3 anos atrás. Do Sporting, né? Isso? Não, foi na Luz. Foi no Benfica. Tá certo. E vai ser de novo na Luz. A Luz é um estádio maior, né? Fala aí, Gustavão. Você tinha uma pergunta aí pro Mário? Tenho, Mário. Seguinte, aqui no Brasil a gente vê que tem uma relação de amor e ódio com alguns ídolos, né? O brasileiro gosta de amar alguns ídolos muito, até passa pano em alguns casos onde não deve, e também gosta de odiar outros ídolos, né? A gente vê que a rejeição que o Neymar tem aqui no Brasil, o próprio Pelé, né, muitas vezes é ridicularizado, e outros ídolos que, com tudo e apesar de tudo, continuam, sabe, super idolatrados. Ronaldo, Ronaldinho,
enfim, tem uma série de jogadores nessas condições, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Como que Portugal, o português, lida com seus ídolos? Sei lá, o Eusébio, o Cristiano Ronaldo, enfim, os seus grandes ídolos. Figo. Figo, É exatamente. totalmente diferente, né? Por exemplo, o Eusébio aqui é nome de avenida, o cara é Deus, né? O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa, né? O fascínio que esses ídolos despertam no povo português é total. Até porque Portugal é um país muito pequeno, né? Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco. E é diferente da gente, né? A gente não tem aqui em Portugal uma quantidade principalmente no esporte, né? Uma quantidade de vencedores assim absurda, né? Se você for no Brasil, você tem o time de vôlei, que ganhou tudo. Você tem o Oscar no basquete. Você tem vários jogadores de ponta. São 5 títulos mundiais. Portugal não tem nenhum, né? Então, assim, acho que talvez por isso o tratamento aqui seja de reverência total, completa, respeito absoluto. Mário, diante desse quadro todo que a pandemia trouxe, com paralisação do futebol, enfim, eu não sei se já falam nisso, mas Portugal ia defender o título da Euro, né? Sim. E como é que o pessoal estava vendo isso e acabou que vai ter que esperar mais um pouquinho? Ou seja, por mais que você tenha falado aí dos ídolos portugueses, mas a Euro foi uma grande conquista para Portugal. Sim. Eu imagino que a turma, os portugueses, os torcedores, têm uma grande admiração por aquele grupo. E qual seria a expectativa de defender esse título, né? Aquele título contra a França, ele é apoteótico, né? Foi apoteótico. Sim, Portugal por todo o contexto, né? Todo o contexto, quer dizer, o Ronaldo saindo logo no início do jogo machucado, enfim, a França poderosíssima, super favorita, né? E Portugal venceu. Então é uma lembrança para eles aqui espetacular, né? Uma conquista enorme, né? O português é um otimista em relação ao futebol. Eu acho até que é otimista demais, né? Eu hoje não vejo Portugal entre os candidatos, não acho que Portugal teria condição de ganhar novamente. Mas eles são muito otimistas e estavam otimistas, né, com a campanha, apesar de alguns tropeçozinhos, mas, enfim, eles estavam otimistas e esperavam chegar longe. O que você falou, né? A UEFA agora começa os jogos da Champions em agosto, me parece que já está tudo certo para recomeçar. Agora, eu não tenho informação de quando é que volta a Euro, né? Quando é que vão se... A Euro vai, assim como a Copa América, eles foram adiados para 2021, né? Pois é. Então, assim, outro grupo, né? É mais por essa questão do sentimento mesmo, porque foi algo inédito e, como a gente tinha acabado de falar sobre a questão de ídolo, essa coisa, aquele grupo deve ter sido bem reverenciado. Obviamente que na Copa deu uma patinada, mas agora seria a oportunidade de defender o campeonato. Quer dizer, vai ser outro grupo, né? Quer dizer, 2021 é outro grupo, é outro pessoal que vai estar lá. Não é... Quer dizer, hoje muda-se muito, o futebol muda muito rápido, né? Então aparecem jogadores, somem jogadores muito rapidamente. E quando você diz que não vê o Portugal favorito, é justamente em função dessa renovação? Eu não vejo Portugal com um conjunto forte como equipe. Você tem algumas individualidades espetaculares, o Cristiano Ronaldo, ao concurso, né? Você tem o próprio João Félix, que apareceu muitíssimo bem, muito bom jogador, está no Atlético de Madrid. Mas eu vejo um time como equipe, como time, eu não vejo força em conjunto, sabe? Sim. E existe uma coisa no futebol que é o hábito de vencer, né? A seleção portuguesa
tem esse hábito de vencer, né? Ela teve aquele jogo espetacular contra a França, ela já teve algumas campanhas espetaculares, dignas de nota, mas ela não tem o hábito de vencer. E eu acho que no esporte, no futebol, isso pesa. É a história da camisa, né? Então, assim, talvez por esse conjunto de coisas que eu não cravaria, não colocaria Portugal com grande chance. Seria uma surpresa. Agradável, mas seria uma surpresa. Maravilha. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa 7-1. Hoje, conversando sobre o futebol português. Luiz, quer mandar um último recado, Luiz? Não, eu queria mandar um grande abraço e parabenizar o Ciro Lucena, conselheiro do Guarani, que nos assiste, e desejar tudo de bom para ele nesse momento. É o quê? Aniversário dele? É o aniversário dele. Ele é médico. Parabéns, Ciro! Isso aí! Muito bom. Beleza. Então, pessoal, fica ligado aí. Hoje conversamos sobre o futebol português, já falamos sobre o futebol alemão. Em breve vamos falar sobre Premier League também, está voltando. La Liga, Campeonato Italiano. Vamos que vamos. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu, Mário. Valeu, obrigado a vocês. Abraço grande.